Começa da seguinte forma. Os indígenas guaranis foram os primeiros a fazer contato com os portugueses quando estes chegaram ao Brasil em 1500. Drasticamente reduzida desde então, a população guarani soma atualmente aproximadamente 51 mil indígenas distribuídos pelos estados do Pará, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A gente vai ter diversas etnias de indígenas aqui no Brasil, tá? Sendo que a primeira, a principal delas, é da etnia Guarani, os indígenas guaranis, que foram justamente os primeiros quando os portugueses aportaram, quando eles chegaram aqui no Brasil, lá em Porto Seguro, eles estacionaram as caravelas deles, os indígenas que tinham na praia, ali, aguardando, entre aspas, né, por eles, vendo a chegada deles ali, foram justamente os guaranis. Um dos maiores problemas sociais enfrentados pelos guaranis é a invasão de suas terras por fazendeiros, madeireiros e garimpeiros, que trazem com eles o desmatamento, a violência, o preconceito e, consequentemente, a ameaça de extinção. Inclusive, é algo que a gente acaba vendo relativamente, não vou dizer muito, mas a gente tem visto relativamente isso aparecer na mídia de uns tempos para cá, principalmente durante esse período de pandemia, e isso vem de governos passados, né? Ainda que o atual governo seja praticamente todo dia a gente ouça falar sobre algum confronto em relação aos indígenas, mas isso já vem de governos passados, e sempre tem essa relação de madeireiros, fazendeiros e garimpeiros que acabam invadindo esses territórios pertencentes aos indígenas, e isso gera algo que a gente chama de etnocídio, que é a mortandade, o assassinato em massa de uma determinada etnia, nesse caso de populações indígenas, né? Então, com essa invasão desse território deles, infelizmente, acaba ocorrendo muito isso. Os fazendeiros, naquela ânsia de chegar, de terem mais terras para eles, para poder criar gado, principalmente, ou plantações de soja. A gente acaba vendo isso muito ocorrer na região mais central do país, assim, ali na região do Pantanal, mas tanto na área de Mata Atlântica quanto na área de Floresta Amazônica, a gente ainda tem uma relação, uma quantidade de indígenas razoável, claro, não comparado com o que tínhamos em 1500, mas ainda temos uma quantidade razoável de indígenas nessas localidades, principalmente dentro da floresta amazônica, só que, infelizmente, por conta da atuação dessas pessoas, isso acaba gerando diversos conflitos, né? Fazendeiros que invadem para poder trazer mais plantações que destroem, eles precisam desmatar para poder fazer as plantações que eles querem, ou para transformar a terra. Imagina uma floresta cheia de árvore, de repente eles mandam cortar tudo para poder criar pasto, grama, para ter lá as vaquinhas, os boizinhos e por aí, e assim por diante. Tudo passeando pelo local e comendo só grama. Os madeireiros que fazem o desmatamento ilegal da floresta, né? Eles cortam as árvores para poder vender, muitos deles são ilegais, além dos garimpeiros, que também abrem diversos buracos no meio das florestas. A gente tem visto muito isso na floresta amazônica e a relação que tem lá com o Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, o ex-ministro. E aí você vê várias feridas. As imagens pelo alto são bem interessantes até. Deixa eu ver. Vou colocar uma imagem aqui para vocês.
Deixa eu ver. E aí as imagens acabam sendo bem interessantes porque o garimpo ilegal, ele acaba matando muito as florestas também. Esses caminhos abertos aqui, eles não são caminhos naturais, não são rios que estão passando. E principalmente porque para o tratamento do garimpo, para você conseguir separar os metais extraídos, principalmente o ouro extraído, você utiliza mercúrio. E o mercúrio é extremamente prejudicial à saúde. Só que, assim, muitas vezes eles desviam até mesmo o curso dos rios para poder passar num local de garimpo. E só que esse rio ele vai escoar para algum lugar. Os rios, eles vão descer para comunidades ribeirinhas, vão descer para locais em que muitas vezes tribos indígenas ou populações de cidades maiores dependem desse rio para navegação e para alimentação. E aí esses rios estão cheios de mercúrio, que é prejudicial à saúde a longo prazo. Então, diversas pessoas acabam adoecendo por conta do uso do mercúrio nesses garimpos, né? É tipo isso daqui, ó. Ó, que aí até as chamadas assim, rio, terras e alimentos contaminados. Que é bem isso daqui que acontece. Eles desmatam, rapidinho, João Pedro, eles desmatam uma determinada região para poder fazer essa busca pelo ouro, por diamante e tudo. E aí eles usam o mercúrio para poder fazer essa separação do material e isso acaba indo para os rios. Diga agora, João Pedro. Tio, poxa, se escreve com CH ou com X? O quê? Poxa, se escreve com CH ou com X? Puxa, Poxa, 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 com X. do nada bateu essa vibe doidona. Tava prestando atenção na sua aula e aí do nada eu fui falar poxa e eu falei, como é que se escreve? Tipo, aí que eu coloquei no chat. Poxa, né? Você já falou. É, tipo, ah, poxa, não sei o quê. Ah, pronto. É isso. Pronto, é isso mesmo. Enfim, as comunidades sofrem pressões e ameaças para abandonar suas terras e diversos setores da sociedade se mobilizam em sua defesa. E aí é algo que a gente já tinha falado até aulas anteriores, se eu não me engano, sobre movimentos sociais. Não, não foi na aula de vocês, não. Acho que foi no sexto ano que eu tinha falado. Sobre alguns movimentos sociais que, em defesa dos indígenas, eles atuam contra essas situações. As ONGs, organizações não governamentais, coisa e tal. Aqui é madeireira também, no coração da floresta de desmatamento. Mas, enfim, se hoje os indígenas enfrentam tais obstáculos para conquistar plena cidadania no Brasil, no passado foi ainda mais difícil e doloroso. No livro a gente vai ter essa imagem daqui dos índios guaianazes. Hum, índios guaianazes de Debré. Debré. Então, essa imagem daqui é a que a gente vai ter aí no livro didático de vocês. E interessante a gente ver essa imagem daí,
a forma que eles eram explorados, em que se acabava colocando o português como o salvador da pátria, como a pessoa a ser respeitada naquele local, né? Aí você vê o grupo de indígenas aqui e o português para atravessar o rio, ele sentado lá bem no ombro do indígena, como se fosse o maioral, né? O rei da floresta, o próprio Tarzan. Enfim, a sociedade colonial brasileira era, sobretudo, uma sociedade de desiguais, na qual os homens brancos portugueses ocupavam o topo da hierarquia, enquanto indígenas e negros eram considerados inferiores. A gente tem a chegada dos portugueses aqui no Brasil, e desde então, essa ideia da superioridade da sociedade europeia, né, como se eles fossem os únicos civilizados, e todo o restante do mundo tirando a Ásia, todo o restante, principalmente da América, o novo mundo, e a África, o velho continente, né? Não, o velho continente é a Europa, enfim. Mas tanto a América quanto a África, os europeus acabavam enxergando como de sociedades inferiores. A América, claro, depois, a partir de 1500, a partir da chegada deles aqui, a ideia que eles traziam é que essas sociedades que viviam aqui eram todas selvagens. Não tinha nenhum tipo de conhecimento como os europeus tinham. Se bem que, quando a gente vai olhar em relação às próprias práticas sociais, tanto dos indígenas daqui, quanto se a gente for falar em relação a todo o restante da América, América Latina, com astecas, maias, incas e essas demais sociedades andinas, elas simplesmente têm algumas coisas que são muito mais avançadas, já eram naquela época muito mais avançadas do que os europeus já tinham feito em qualquer momento da vida deles. Aqui com os nossos indígenas também. Tínhamos a nossa relação com a natureza, a nossa relação com determinadas práticas comunitárias do viver em sociedade já estavam muito mais avançadas do que lá na Europa, do que eles faziam na Europa. Mas, claro, os portugueses, enquanto homens brancos, enquanto cristãos, eles se achavam superiores a qualquer tipo de sociedade que estava lá diferente deles. Então, por isso que eles falavam: vamos levar a civilização às Américas, vamos levar a civilização à África. Não é à toa que esse discurso ainda. Beleza, peraí. Não é à toa que esse discurso ainda é utilizado. Se antes a gente tinha as missões jesuíticas, hoje a gente tem as missões evangelizadoras e tem a atuação do próprio governo federal, que vira e mexe a gente ouve falar desse atual governo mesmo, chegando e falando justamente o que os portugueses faziam. Peraí, Bia. Justamente o que os portugueses faziam, dizendo que vamos levar a civilização para esses povos. Então, é o que os europeus fizeram lá em 1500, da chegada deles aqui no Brasil, é o que ainda hoje essas missões evangelizadoras e representações do atual governo federal, principalmente, simplesmente eles chegam e têm esse discurso de levar civilização para as populações indígenas, como se os indígenas já não fossem civilizados. Diga, João Pedro, depois de Bia. Ô tio, eu vou entrar no computador. Aí vai entrar outro de mim, mas eu vou sair daqui do celular. Só era pra avisar. Tranquilo, tranquilo, não tem problema não. O importante é assistir a aula. Bia, diga.
A gente não vai escrever nada no caderno, não, né? Pois é. Nossa, minha filha, a gente primeiro tem que ouvir a explicação, e tudo mais com a explicação que é melhor. Não vem tu cair levando coisa. É melhor a explicação. Tipo, atividade sempre. Eu vou passar a atividade, mas vai ser depois. Tipo, não vai ser nem no final dessa aula, vai ser provavelmente na sexta que vem. Mês que vem, não, sexta que vem. Certo. Sexta que vem eu vou passar a atividade, que vai ser uma forma de revisão, inclusive, para a prova. Entendi, beleza. Então, essa separação marcou todos os aspectos do cotidiano. No entanto, os portugueses que vieram colonizar o Brasil chegaram aqui sem recursos para reproduzir o modo de vida europeu. Não havia pedras e pregos para construções, como na Europa, faltavam os grãos comuns a uma dieta europeia, quase não havia mulheres brancas para formar famílias cristãs. Assim foi se desenvolvendo um arranjo social tipicamente brasileiro, em que as culturas indígena e africana foram ao mesmo tempo assimiladas e inferiorizadas. Essa parte é extremamente importante, porque, quer dizer, tudo é importante, claro, mas essa parte daqui ela é bem importante, porque assim, a gente já tinha falado na aula anterior sobre as construções, inclusive das fortalezas, as construções em Salvador, construção de fortalezas, de fortificações para proteção, né? Para proteção das cidades, que por conta da ausência desses materiais de construção, de pedras, de cal, eles começaram a se utilizar de determinadas técnicas indígenas, principalmente com os sambaquis, que eu tinha falado na aula passada, que é a utilização de calcário, né? A partir de conchas e moluscos, que juntando tudo você consegue fazer uma estrutura que é forte o suficiente para poder ser mantida de pé, como se fosse realmente uma fortificação, né? Só que além disso, essa dieta europeia, o que eles estavam acostumados a comer, não tinha aqui no Brasil e vice-versa, né? Eles estavam acostumados com uma determinada agricultura lá na Europa de alimentos que se dão muito melhor, a produção de alimentos que se dão muito melhor no frio. E de repente se chega aqui com diversas frutas tropicais, frutas e plantas tropicais. Então, que os indígenas estavam acostumados a comer, mas que os europeus nunca tinham visto na vida. E uma outra parte muito importante, que a gente vê bem assim, quase não havia mulheres brancas para formar famílias cristãs. Que aí é uma das maiores atrocidades da história, uma das piores coisas da história, da relação entre os portugueses e indígenas, veio a partir justamente disso. Por quê? No início, as vindas para o Brasil eram principalmente homens, né? Homens brancos portugueses vinham aos montes para cá. O início do processo de exploração, né, naqueles 30 anos iniciais do período pré-colonial, e depois, no decorrer do próprio século XVI ainda, até 1600, ainda tínhamos uma quantidade muito grande de homens vindo nessas embarcações para cá, para poder começar a iniciar um processo de povoamento e tudo. Então, a quantidade de homens portugueses era infinitamente maior do que mulheres portuguesas. E aí, a gente tem uma ideia muito forte a respeito de sexualização dos corpos, principalmente das mulheres. Diversas etnias, diversas tribos indígenas estavam acostumadas aqui a andar simplesmente nus, porque fazia parte da cultura deles, o andar nu, a relação com a natureza, né? Isso fazia parte da natureza deles. Entre os indígenas era algo extremamente natural.
não se olhava a outra pessoa de forma sexualizada. Então, não se tinha uma visão em relação ao outro sobre aquele corpo nu ser um corpo que estivesse se oferecendo para qualquer pessoa. Não é à toa que hoje existe, até hoje, muito essa ideia de porque a pessoa está com pouca roupa, porque a pessoa está com a saia curta, porque a pessoa não, a mulher. Né? A mulher está com a saia curta, a mulher está com a roupa assim, assim, assado. E aí os homens se sentem no direito de assediar essas mulheres, se sentem no direito de colocar para fora toda a monstruosidade que é essa ideia de querer transformar a mulher em alguém submissa a ele. Então, no Brasil, lá do século XVI, pela grande quantidade de homens portugueses, de homens brancos existentes, infelizmente a gente teve uma quantidade absurda de mulheres indígenas sendo estupradas. O processo de miscigenação no Brasil, o processo dessas misturas entre brancos, negros e indígenas, dessa mistura de culturas, se deu a partir do estupro de mulheres indígenas e africanas por homens brancos portugueses. Então, o que muita gente fala hoje, olha hoje, acha, que bonito a miscigenação, porque não existe racismo no Brasil, porque desde o início essa mistura de brancos, negros, indígenas sempre foi muito bonita e tal. Não, hoje, beleza, a gente pode até enxergar como normal essa ideia de miscigenação, mas ela vai surgir a partir do estupro dessas mulheres. Vai surgir a partir dessa ideia do homem de transformar essas mulheres indígenas e africanas que eles já enxergavam como uma civilização inferior, e esses homens brancos portugueses que já enxergavam desde muitos anos antes, na própria Europa, já enxergavam a mulher como um ser inferior, quando chega aqui no Brasil e vê mulheres indígenas e mulheres africanas que eles veem como uma civilização inferior, e as mulheres também com essa visão de inferioridade duplamente acaba destruindo a cultura delas. Então, essas famílias cristãs, essa busca pela idealização cristã, pela formação de famílias cristãs no Brasil quinhentista, que é esse período de 1501 até 1600, até 1599, esse Brasil quinhentista, a formação dessas famílias cristãs se deu muitas vezes através do estupro dessas mulheres indígenas e africanas. Enfim, 7h50 eu volto para essa aula às 9h30. Beleza? Agora vocês têm aula de Clay. Tranquilo, galera? Beleza? Até daqui a pouco. Tio. Ave Maria, vai, me expulsa da sala, vai. Não é isso não. Eu vou pedir uma coisa pro senhor. De artes, eu não tô entendendo pouca coisa. Não é que eu não tô prestando atenção. É porque artes e história é o assunto mais difícil do mundo. Tirando ciências e matemática e as outras matérias. Mas o senhor, quando for revisar para a prova, o senhor pode dar uma pincelada no assunto? Só para tentar clarear minha mente. Tá, vou fazer um geralzinho. Artes, a gente vai ter aula na terça-feira. Então, é que é uma aula só, né? Aí acaba tendo bem pouquinho tempo para a gente poder trabalhar. Mas, beleza, eu vou tentar fazer isso. Tranquilo? Deixa aí que eu vou correr com o nono ano agora, tá? Valeu, galera. Até daqui a